Sou Rafael Breves, tá? Ele é um profissional, poxa, de uma carreira já brilhante, novo, mas de uma carreira brilhante, com diversas experiências diferentes. É um engenheiro químico, tá? Pela Escola de Química da UFRJ, tem MBA pela COPEAD também da UFRJ, 10 anos de experiência em projetos na área farmacêutica e ciências da vida, 5 anos de atuação no mercado de cannabis medicinal. E em 5 anos já diversas experiências, né, Rafa? Depois, com certeza, você vai destrinchar um pouco mais. Além, né, desses 5 anos de atuação nesse mercado, prestando consultoria técnica, né? Hoje ele é vinculado a pesquisas, né, desenvolvimento, gestão, né, Rafa? Depois você, de novo, aprofunda um pouco mais no Instituto DOR, mas também tem a consultoria dele, que ele também presta serviços e dá suporte às empresas em tudo que for necessário, tá? E, claro, envolvendo o próprio produto da cannabis. Então, ele presta essa consultoria e regulatória em empresas nacionais e internacionais para o próprio ingresso no mercado brasileiro. E aí a gente tem que se perguntar, quem é a cannabis? De onde ela vem? O que ela é? E aí um fato curioso, que a família Cannabacea é a mesma família do lúpulo, que produz a nossa cerveja. Então a gente vê aí que coisa boa tem, tá próximo, né? Tá, todo mundo ali é primo, é irmão, tá todo mundo juntinho. E a cannabis, ela tem umas características curiosas. E entrando um pouquinho mais na planta, a gente pode falar, ela é uma planta dioica, ela tem macho e fêmea, e com isso, os filhotes, né, as crias, as mudas que vão surgir ali dessa mistura de macho e fêmea, pai e mãe, não necessariamente vão ter o mesmo DNA, assim como são as pessoas. Então a planta vai variando. Ela vai sendo cada vez um pouquinho, a primeira é diferente da outra, que é diferente da seguinte, que é diferente. Então você não, é muito difícil você controlar e ter sempre o mesmo resultado. E com isso a gente vai tendo as variações. E para a gente poder seguir no medicamento, né, a gente precisa ter um clone, trabalhar com um cultivar estabelecido e bem definido. Ainda falando sobre a planta, ainda é importante a gente saber aqui os detalhes. A gente tem que conhecer a fundo e deixá-la bem caracterizada e bem definida. A semente, ela faz parte da composição da planta. Então, toda a descrição da planta, todos os detalhes, tudo isso compõe a espécie vegetal cannabis sativa, né, que só foi receber esse nome, né, em 1753. E um ponto também de debate, assim, mundo afora, são as espécies e subespécies. É muito comum a gente encontrar as pessoas falando, cannabis sativa, cannabis índica, ruderalis, espontânea, eles têm várias, né? O pessoal até brinca, eu vi uma vez um documentário na Netflix que falava, tem a cannabis para dormir e tem para acordar, dependendo da composição de THC e CBD. E as pessoas dividiam isso em cannabis índica e sativa. Mas nem todos aceitam essa divisão. Do ponto de vista da lei, né, até o escritório das Nações Unidas, só existe uma espécie reconhecida, que é a cannabis sativa. A cannabis sativa lineu, sinceramente não sei qual é a pronúncia. As outras espécies são consideradas variações ou subespécies, sativa, índica, ruderalis e por aí vai. Uma outra coisa que também vale a pena citar sobre essa questão de nomenclatura que vai ser encontrado em vários documentos, às vezes leis, os sufixos SP e SPP, que vão significar SP, uma espécie indefinida, ou SPP, várias espécies. Então, quando tiver cannabis, SPP é cannabis e todas as suas subespécies, subgêneros e variações. Isso, a gente entra aqui num ponto. No Brasil, apesar de todas esse acesso que a gente está tendo recente ao tratamento terapêutico com cannabis, ela ainda é considerada uma planta ilegal e proibida. Se a gente pegar hoje a portaria do Ministério da Saúde, de 1998, que foi atualizada dia 15 de setembro, ela está constantemente sendo atualizada, e ela trata sobre as substâncias e todos os produtos que são proscritos e devem ter controle no país, a cannabis ainda consta na lista E.
de plantas e fungos proscritos e que podem gerar substâncias entorpecentes psicotrópicas. Então, o item 1 é cannabis sativa L. E aí entra a importância de ter debatido anteriormente ali as subespécies, né, índica e etc. Para a lei, só existe a cannabis sativa. Todas as outras são subvariações e estão inclusas a cannabis sativa. Uma coisa interessante que a Anvisa foi fazendo durante as atualizações dessa portaria do Ministério da Saúde foi colocar adendos que vão permitir essas exceções. Um comentário aqui que eu destaquei em amarelo é que não só a planta fica proibida no Brasil, mas também todas as substâncias contidas ou extraídas a partir dela, tais como sais, isômeros, tudo. Então, nisso, a gente já proíbe ali todos os canabinoides de origem natural, né? Fitocannabinoides, né? De origem vegetal. Continuando aqui comentando um pouquinho sobre essa regulação, essa portaria ela tem umas coisas curiosas. O canabidiol, se obtido de origem sintética, ele não é proibido. O dronabinol, que é o THC, se obtido de forma sintética, não é proibido. Ele é apenas controlado. E essas exceções elas são construídas porque a lei brasileira ela garante que essas drogas, entre aspas, né, todas as substâncias que podem ser utilizadas para fins recreativos ou de abuso, é, caso elas tenham fins terapêuticos e medicinais, existe um mecanismo para que elas possam ser acessíveis à população. Seguindo aqui, é muito comum a gente estar falando sobre a planta e a gente sempre ouve CBD e THC, sempre um e o outro, CBD e THC. Porém, a planta não é só isso, né? A planta, como a gente já viu, ela tem aí diversos componentes. São mais de 540 substâncias químicas reconhecidas e mais de uma centena de canabinoides que vão além do CBD e do THC. Quando a gente olha para ela, a gente vai ver que a cannabis sativa e suas subespécies vão variar tanto no fenótipo, com toda essa variedade de formas, tamanhos, flores, quantidade de folhas, caule, quantidade de fitocannabinoides produzidos, a proporção entre eles e também a estrutura de fibra, fibrosa. Você pode ter alguns tipos de cannabis que são extremamente fibrosos, que vão ser utilizados principalmente para o uso industrial, para a produção de tecidos, como já foi no passado. Até um exemplo, né? Os papiros antigos eram feitos a partir de cannabis, as telas para pintura eram feitas de cânhamo, que eram extraídos a partir da cannabis, e bem como as velas dos navios do descobrimento também eram produzidas com cânhamo, e por aí vai. E outras espécies que vão ser mais ricas na produção de canabinoides, diversos deles que vão do CBD ao THC, suas formas ácidas, seus produtos de degradação, seus precursores e vários outros canabinoides, fitocannabinoides, que vão ter diversos efeitos diferentes no nosso organismo. E a proporção entre eles, bem como a presença dos outros componentes que estão na planta, como terpenoides e flavonoides, vão ter uma influência fundamental sobre o efeito final, sobre o efeito terapêutico que vai se obter. E aqui eu trago esse gráfico, ele é um pouquinho, à primeira vista, ele é um pouquinho assustador, mas eu vou explicar ele em detalhes. Ele faz parte do trabalho do professor David Mary, lá de Israel. Ele que foi chamado no estudo com as crianças autistas para compreender o que tinha de diferente entre entre os óleos utilizados no tratamento. E aí ele começou a mapear as variedades, né, as diversas plantas de cannabis que ele teve acesso e os óleos produzidos a partir dela. E começou a criar métodos para identificar todos os canabinoides e suas variações. Essa aqui é uma adaptação que o gráfico, né, que o gráfico ele criou para apresentar isso é muito maior que esse, mas isso aqui era o que cabia no slide. E aqui o que está sendo apresentado em colunas, cada quadradinho, né, cada coluna dessa, C1, C2 até o C36, são variedades de cannabis sativa. E na vertical,
são fitocannabinoides que ele identificou, e não apenas identificou, como quantificou em cada uma dessas variações, né, da planta. Sendo que o quadradinho, quando está branco, significa ausência, e quanto mais escuro, mais próximo do preto, maior, mais alta é a concentração daquele composto. Então, a gente pode ver que a gama de fitocannabinoides que existem nas mais diversas variações genéticas da cannabis é imensa. Desde a ausência de diversos canabinoides à presença de outros e as concentrações. Então, mesmo que a gente consiga, de duas plantas muito parecidas, produzir um óleo, um extrato, com as mesmas proporções de canabidiol e THC, a gente não necessariamente está garantindo a concentração dos demais fitocannabinoides. E esse acaba sendo um viés, um ponto que deve ser analisado quando a gente vai fazer um estudo clínico. A gente tem que reduzir todos os ruídos possíveis para garantir a segurança do nosso estudo. E a gente sabe ter certeza do que está analisando. Não, aqui é uma comparação que eu faço, né, quando a gente vai falar de fitoquímica, quimiotipo. Cada planta de cannabis, ela vai ter a sua assinatura, né? Muitos falam seu fingerprint, seu quimiotipo. Isso vai ser mais ou menos como uma equalização de uma música. Você vai ter vários canais, né? Você vai fazendo aqui um paralelo entre canais e cada canabinoide. E cada uma vai ser de um jeito, vai ter a sua própria composição, a sua própria forma de ser. E uma parte importante do estudo clínico é compreender como cada tom, cada equalização dessa vai ter um efeito no organismo, um efeito terapêutico, ou um efeito recreativo, ou qualquer outro tipo. É possível você consumir canabinoides sem ter nenhum tipo de efeito psicotrópico. E esse seria o ideal de um medicamento, que ele tenha um efeito terapêutico sem nenhum efeito psicotrópico, que não cause sonolência, que não cause alucinações, enfim, que não cause efeitos colaterais, nenhum deles. E compreender a influência e a combinação de cada canabinoide desse é muito complexo, pois as combinações são infinitas, né? São diversas. E formas de minimizar essas variações vão começar lá no cultivo, antes do cultivo da planta, mas sim na seleção da planta. Então, as empresas que planejam ter um medicamento, elas precisam pensar que quem cuida da planta tenha boas práticas de cultivo e colheita, trabalhe com uma planta caracterizada, um cultivar específico, com todos os marcadores, ou todos é difícil, mas a maioria dos marcadores fitoquímicos bem definidos e caracterizados, com métodos de análise confiáveis, reprodutíveis, bem desenvolvidos, documentados, processos reprodutíveis e processos extrativos padronizados também. Que não adianta nada você ter uma planta perfeita que você conhece bem e cada hora o processo de extração é realizado de um jeito. Você vai obter uma seleção de canabinoides extinta.